Você já percebeu que às vezes a história que te contaram não é toda a história? Quase todo mundo conhece a parte em que um rei chamado Herodes ordenou a morte de crianças inocentes em Belém. É assim que ele ficou marcado na memória popular, o vilão do nascimento de Cristo. Mas o que quase ninguém sabe é quem Herodes realmente era, de onde ele veio, por que tinha tanto medo de perder um trono, que na verdade nunca foi dele por direito. Para entender Herodes, precisamos voltar no tempo, muito antes dele nascer, antes mesmo de Roma ter poder sobre Jerusalém. O edomita que sentou no trono de Davi, o rei sem linhagem real. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas Herodes não carregava o sangue de Davi, nem sequer vinha da tribo de Judá, a tribo a qual Deus, séculos antes, havia prometido que o cetro jamais se afastaria. E essa não é uma promessa qualquer. Gênesis 49, 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés. Essa promessa atravessou séculos, lembrando Israel que a realeza legítima vinha da tribo de Judá, e não de qualquer outra. Mas Herodes vinha de uma linhagem inimiga, os edomitas, descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Esaú foi aquele que desprezou o direito de primogenitura, vendendo-a por um prato de comida. E o próprio Deus falou ao profeta Malaquias que havia excluído Esaú. Malaquias 1, 2 a 5. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus também declarou. Ezequiel 25, 12 a 14. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá e se fez culpado ao extremo, quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Séculos depois, um descendente de Esaú estava sentado no trono prometido à casa de Davi, o mesmo trono sobre o qual Deus disse, estabelecerei o trono do seu reino para sempre, um trono que não podia ser dado a outro, muito menos a um inimigo declarado de Israel. Samuel 7, 12 a 16. Quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu firmarei para sempre o trono do seu reino. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. A sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Essa mesma promessa é reafirmada em outras passagens. Salmos 89, 3 a 4. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a sua descendência para sempre e firmarei o seu trono de geração em geração.
Deus falando a Salomão. 1 Reis 9:5. Então confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará descendente sobre o trono de Israel. Jeremias 33:17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Herodes tentava proteger um trono que a palavra do próprio Deus já havia para sempre fechado a qualquer edomita. Como um edomita virou rei dos judeus? A resposta começa com Roma. O pai de Herodes, Antípatro, já tinha influências políticas e aliança com generais romanos. Quando Roma colocou a Judéia sob o seu domínio, Herodes foi a escolha perfeita para ser um rei fantoche. Conhecia o povo, mas obedecia ao império. Mas o povo de Israel sabia, ele não tinha direito nenhum àquele trono. É aqui que podemos lembrar das palavras que Deus falou por meio do profeta Oséias sobre líderes impostos que não vieram da sua escolha. Oséias 8:1-4. Toque a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós Israel te conhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Esse contexto bíblico descreve um cenário em que a coroa estava na cabeça errada, porque não havia sido colocado por Deus. E essa verdade se encaixa perfeitamente no início da vida de Herodes, um reinado concedido por Roma, mas rejeitado pelo rei de todos os reis. Foi o ponto de partida para uma vida inteira vivida sob a sombra da própria paranoia. A coroa cercada de fantasmas. Os descendentes dos Asmoneus, também conhecidos como Macabeus, eram sacerdotes levitas, não reis, mas tinham prestígio, lideraram a revolta contra a opressão estrangeira e purificaram o templo. Essa memória ainda estava viva entre o povo, e para Herodes isso era perigoso. Ele temia que qualquer aproximação entre o povo e os asmoneus pudessem derrubar seu reinado. E essa insegurança só cresceu com as intrigas da própria família. Herodes era profundamente apaixonado por Mariane, neta de Hircano II, sumo sacerdote e o último líder asmoneus. Mas, envenenado por boatos e manipulações, escolheu a coroa em vez da sua esposa e mandou executá-la. Em seguida, eliminou quase toda a linhagem dos Macabeus, derramando sangue não por justiça, mas por medo. O templo que escondia um segredo. Herodes sabia que o povo não o via como rei legítimo. Para mudar essa imagem, iniciou uma reforma monumental do templo em Jerusalém. A obra era tão grandiosa que até os seus opositores não podiam negar a beleza. Mas o historiador Flávio Joséfo relata um detalhe. Herodes mandou construir passagens secretas ligadas ao templo, para fugir ou entrar de forma estratégica em caso de tumulto. Até o que deveria ser um símbolo de adoração a Deus, ele tratou como um possível campo de batalha. Um templo que no alicerce carregava o medo de interferência de um rei ilegítimo. A paranoia que matou crianças. Anos depois, o cenário que já era sombrio se encaixou perfeitamente nas páginas da profecia. Mateus relata que, nos dias do reinado de Herodes, chegaram em Jerusalém alguns magos vindo do Oriente. Eles tinham uma pergunta direta que cortou como espada.
onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essas palavras atingiram o coração de Herodes como um golpe certeiro. Mateus 2, 1 a 15. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Para Herodes, isso não era só uma ameaça política, era uma ameaça profética. O Messias prometido viria da tribo de Judá e teria mais direito ao trono que qualquer edomita. Herodes não viu um bebê, viu a sentença de morte do seu reinado. E como já havia matado sacerdotes, esposa e filhos para proteger a coroa, ordenou a execução de todos os meninos de até 2 anos de idade em Belém. Não porque cada criança fosse uma ameaça, mas porque uma delas carregava o trono que ele usurpou. Essa tragédia havia sido prevista pelo profeta Jeremias, que falou num contexto histórico, real, de lamento profundo. Jeremias 31, 15. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel chorando por seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Mateus, capítulo 2, versículo 17 e 18, conecta essa profecia diretamente ao massacre ordenado por Herodes. A queda e o espírito que permanece. Herodes morreu como viveu, com medo. O trono que protegeu com sangue foi perdido, mas o espírito que o sustentava, não. Esse mesmo espírito ainda vive hoje, na ambição de manter poder, na manipulação da autoridade, na falsificação de legitimidade para ocupar o lugar que pertence somente ao rei legítimo. Toda vez que alguém usa o nome de Deus para se colocar no centro, toda vez que um líder preserva o próprio reinado em vez de se submeter ao único mestre, a história de Herodes se repete. Essa raiz nunca foi arrancada. Ela cresce em silêncio, ela se espalhou no oculto e hoje se veste de santidade para esconder a mesma rebelião. No próximo capítulo, vamos expor essa raiz e revelar seu verdadeiro nome. Se você acha que já conhece essa história, está prestes a descobrir
porque ela é mais atual do que nunca.